FM 107,9. A Caminho Seguro apresenta programa Falando de Vida. Estamos em 107.9. Muito bem, estamos em 107.9, a Rádio Caminho Seguro, a emissora da paz, o som da vida. Estamos também, seu André, transmitindo em Facebook. Muito bem. Faz favor, por favor, compartilha com os meus espectadores aí também. Que bacana, olha, nós estamos hoje recebendo o Dr. Daniel Gonçalves de Souza, nosso amigo, filho de Bebedouro, é neurocirurgião de sucesso. Nós falaremos aqui sobre os cuidados da nossa saúde, principalmente nós homens. O Daniel é neurocirurgião, mas ele é médico, ele entende do funcionamento de todo o corpo. E até um pouquinho antes da gente começar aqui, eu falei, Daniel, se você me permitir, é claro, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre, a passagem da vida terrena do Gugu, que foi um grande comunicador, uma pessoa que, meu Deus, um acidente assim tão, desculpa o termo, tão bobo, acabou perdendo a vida, através de um acidente. É impactante, mas a gente vai evoluir com essa conversa aí. E o Daniel, como neurocirurgião, vai poder nos dar aí bastante dicas de saúde. Agradeço, doutor Daniel, por ter aceitado o nosso convite. Ele tem uma vida pautada na honestidade, no trabalho, na dedicação ao ser humano, é temente a Deus, tem uma família linda, é um guerreiro, é alguém que trabalha de sol a sol, preocupado com o bem-estar do ser humano. Tudo aquilo que é possível como médico, ele fazer em prol da vida humana, eu sou testemunha que o Daniel faz mesmo, com amor, com carinho, independente de finanças. O Daniel ele está preocupado e comprometido com o bem-estar do ser humano. Doutor Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Me permita chamar de Daniel, isso não quer dizer que eu não esteja respeitando a sua formação, as suas patentes, longe disso. É uma forma carinhosa de recepcioná-lo em nosso programa. Imagina, Sandra, fica à vontade. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer o carinho e a lembrança. De estar aqui numa rádio que é comprometida com a evangelização. Sem dúvida. E é uma coisa que, infelizmente, o ser humano ele está perdendo a cada dia. E eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, Eu acho que, acima de qualquer profissão, acima de qualquer situação financeira, eu acredito que tudo que a gente faz é porque Deus nos colocou naquele caminho, E com certeza, se você me convidou aqui, eu tenho certeza que Deus tem um propósito para isso. Sem dúvida. Queria agradecer de coração as palavras. Você sabe que nós somos amigos e peço perdão às vezes que de última hora, às vezes a gente tem os compromissos e às vezes a gente não consegue, mas às vezes, organizando a gente sempre consegue estar junto. Verdade. E vamos falar o que for necessário aqui, falar da saúde do homem, do Novembro Azul, vamos falar, infelizmente, da morte do Gugu, que é uma pessoa que, para as pessoas da minha faixa etária, dos 40 anos, é uma pessoa que a gente, na época que a gente não tinha TV a cabo, E então, os finais de semana a gente assistia muito o Augusto Liberato, no sábado tinha Viva a Noite, Então, é uma coisa que ficou muito presente na memória da gente. E é uma pena, E isso mostra o quanto, e aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, mas o quanto que neurocirurgia é difícil. Você vê, ele estava, teoricamente, num dos melhores lugares do mundo para assistência,
e infelizmente Orlando ele faleceu, Hurt, né? Eu confesso que eu não li muito nada a respeito do acidente em si, mas o pouco que eu fiquei sabendo, né, que parece que ele teve um traumatismo craniano e com certeza foi prontamente atendido. Eu morei nos Estados Unidos por 1 ano, né? A gente depois pode falar um pouquinho da minha vida rapidamente, para quem não me conhece, mas morei nos Estados Unidos por 1 ano depois que eu terminei minha formação em neurocirurgia, e sei o quão ágil é a equipe de resgate, a parte hospitalar, enfim. E com tudo isso, ele faleceu, né? Então, acho que isso é interessante para a gente, brasileiro, tirar um pouco daquela síndrome do cachorro que caiu da mudança. Pelo contrário, hoje no Brasil, a gente faz medicina de ponta. O grande problema é que isso não é distribuído igualmente, então nem todo mundo tem acesso, mas hoje a gente faz medicina de ponta. E posso te falar, aqui em Bebedouro a gente faz medicina de ponta. Principalmente em neurocirurgia, eu posso garantir isso para vocês. Então, é uma pena, mas depois a gente comenta mais sobre o que possivelmente pode ter acontecido. Mais uma vez agradeço o convite, o carinho, e vamos bater um papo gostoso aqui. Muito bem, Daniel, nós agradecemos. Olha, apenas como referência, graças a Deus, permita-me a família, doutor Daniel, dizer, o doutor Toshio, que é uma pessoa abençoada, que só bem fez a população da nossa cidade, né, foi atendido, é acompanhado pelo doutor Daniel, e graças a Deus, o quadro do doutor Toshio está evoluindo e para muito bem, graças a Deus. Parabéns, Daniel. O homem já está querendo voltar a trabalhar já, eu que dei uma segurada. Segura nele. lá. Doutor Toshio, espera mais um pouquinho, logo, né, vai chegar a esse ponto. O senhor é um guerreiro, uma pessoa admirada por todas as pessoas, é uma pessoa que fez bem, tanto que teve essa nova oportunidade de Deus e teve a oportunidade de ser atendido e acompanhado por um colega de altíssimo nível e uma pessoa maravilhosa. Olha como Deus é bom. Sem dúvida, né? O Dr. Toshio, todo mundo pergunta, até um momento bom, não sei se é ideal, não sei se era programado, Daniel, fique à vontade. Mas eu sei que a rádio tem um alcance muito grande na cidade, e eu lembro que eu falei para o Dr. Toshio assim, logo imediatamente, alguns dias depois que eu o operei, eu falei, doutor, o senhor não tem ideia o quanto essa cidade te ama. É verdade. Porque a quantidade de pessoas que eu nunca vi, pessoas que descobriram meu telefone, começavam a ligar, a ponto de ter pessoas ir ao meu consultório só para perguntar como que ele estava, né? Então, assim, graças a Deus ele está muito bem. Agora, final do mês aí vai fazer 4 meses que aconteceu, mas ele está muito bem, ele está totalmente independente, 100% lúcido. Graças a Deus. E já está doido para voltar a trabalhar, mas eu pedi para ele esperar um pouquinho ainda. Calma, doutor Toshio, umas férias aí de mais um tempinho, merecidamente, não é verdade? Exato. Além de tudo que aconteceu com ele, que graças a Deus está ficando cada vez melhor, tira mais uns dias de férias. Falei a mesma coisa. Trabalhou a vida inteira, trabalhou muito. Falei a mesma coisa, falei, aproveita seu descanso aí, vai fazer o teu fortalecimento que agora você precisa, mas o mais importante é que do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista, ele está 100%. Então acredito que em breve ele estará de volta, claro que, né, num ritmo um pouco menor, né, mas ele tem que colocar um fiscal do lado dele. Pode deixar que a esposa dele, a Nádia, vai dar um jeito nisso, ela já deu uns puxão de orelha nele. Se alguém se o Toshio estiver ouvindo a Nádia, um abraço para ele. Um abraço para vocês, viu? Eu toquei nesse assunto de forma muito respeitosa e carinhosa, por ser um assunto de sucesso, graças a Deus, tá bom? Bom, vamos à nossa reflexão, aí a gente vai entrar com o nosso bate-papo, falar sobre o Novembro Azul, e essa reflexão, o André colhe essas informações que eu preciso aí, tá certo? Essa reflexão é: aceite as surpresas da vida. Podemos? Brunão está conosco hoje aqui na mesa de som, tá certo? Você que nos assiste em Jesus Caminho, tá certo? Jesus Caminho, Sandra Ascencio, André Lopes. Você está transmitindo, Daniel? Não, eu ainda não me adaptei isso daí. Muito bem. Preciso me adaptar. Legal. Já tem gente nos assistindo, André. Olha aqui, a Sebastiana, nós estivemos conversando com ela agora há pouco e ela já está nos assistindo, tá certo? Vamos à nossa reflexão, Brunão? Então, legal. Ainda não? Então, vamos, André. Pode ir. No programa Falando de Vida,
reflexão do dia. Aceite as surpresas da vida. A vida é uma jornada cheia de surpresas. É preciso coragem, perseverança, amor e muita generosidade para achar as boas surpresas. Pois a vida, às vezes, a esconde muito bem, em lugares que nunca imaginamos. Quem passa pela vida sem buscar essas surpresas, nunca viveu de verdade. A vida é essa busca constante por coisas inesperadas e surpreendentes que nos presenteiam com felicidade. Por isso, entregue-se à vida de forma responsável. Aproveite as oportunidades que a vida te oferece, as boas oportunidades. Não tenha medo. Acredite nos seus sentimentos com racionalidade e faça aquilo que manda a sua mente aliada ao seu coração. No final, você provavelmente se arrependerá daquilo que não fez, né? Do amor que não viveu, da árvore que não abraçou, da viagem que adiou, do trabalho que recusou por não acreditar em você mesmo. Inspire-se, leia poesias, viaje, aprenda outras culturas, converse com pessoas que você não conhece, faça novas amizades, escute o coração e o sentimento do próximo. Crie pontes através da amizade. Muito bacana isso, mas acima de tudo, escute a sua mente e o seu coração. Deixe a sua esperança crescer, a sua fé tomar conta de você e derrotar todos os seus medos e as suas dúvidas. Você é capaz, sem dúvida disso. Nunca deixe de sonhar e tente realizar ao máximo seus sonhos. Viva de forma responsável, mas intensa. Aproveite esse tempo terreno. Sonhos realizados são lindas surpresas da nossa vida, sem dúvida. Sonhos adiados trazem amargura, grande amargura. Não deixe nunca a amargura tomar conta de você. Chore quando for necessário. Grite quando for necessário, silencie-se quando for necessário, mas expulse a tristeza e a amargura através da vontade de viver, da fé e da esperança. Deixe o amor, a paz e o perdão envolverem todo o seu ser. Só assim a vida poderá revelar a você, a mim, as suas lindas surpresas. Tá bom? A fonte onde nós pegamos essa mensagem, que foi adaptada por mim aqui, é do Mundo das Mensagens. Legal? Nós vamos tocar uma música agora do Jota Quest, que chama Dias Melhores. E aí a gente volta já com a nossa entrevista, André, ou é um intervalo? É a música, o intervalo, e a gente vem com a nossa entrevista, tá bom? Você que nos acompanha, bom dia a você. Fique ligado, esse programa vai ser bem bacana e emocionante, mesmo tocando em alguns assuntos de forma delicada, mas ele leva você a aprendizado e observação e instrução de vida. Legal? Rapidinho a gente está de volta. Tempos. Caminho Seguro FM, Bebedouro, São Paulo. Bazar de comestíveis. O Bazar de Comestíveis da Caminho Seguro já virou tradição em nossa cidade, principalmente nos finais de semana. São deliciosos pratos preparados com muito carinho pela equipe de voluntários da Caminho Seguro. Tortas, massas, carnes e outras delícias. Todos pré-preparados e pronto a irem para o forno. Bazar de Comestíveis da Caminho Seguro, toda sexta e sábado. Também temos pratos à pronta entrega, de segunda a sexta. Ligue e faça a sua encomenda. 3344-3904. Nós esperamos a sua colaboração no Bazar de Comestíveis. Dia 1º de dezembro, na Casa de Retiro Bom Pastor, encontro para as famílias. Venha participar com sua família com o tema Eu Sararei. Restaura nossa casa, Senhor, com toda a força.
restaura nossa casa, Senhor. Será um dia de louvor muito especial, com tendas para crianças e jovens. Encontro para as famílias, dia 1º de dezembro, na Casa de Retiro Bom Pastor, Alameda Vicente César, 2270, Chácara Paraty, Bebedouro, São Paulo. Inscrições e informações 017 991 11 5789. Nossa casa vem reconstruir. Esta programação é mantida por apoio cultural. 10h55. Produtor rural, na Cooper Citrus você encontra defensivos, fertilizantes, adubos foliares, sementes, produtos veterinários, rações, máquinas e implementos agrícolas, baterias, lubrificantes, pneus Pirelli linha passeio, carga e agrícola, lavadoras de alta pressão, ferramentas elétricas e manuais. Aproveite! Cooper Citrus em Bebedouro, na Avenida Quito Estamato 530. Cooper Citrus, soluções integradas, resultados sustentáveis. Aparelho ortodôntico invisível em Bebedouro é na Odonto Company. Mais discreto, mais confortável, com alinhadores removíveis. Por isso, não interferem na higiene diária. Odonto Company Bebedouro, Rua São João, número 761, 1733421741. Perfil Junco. Móveis em Junco. Harmonia, satisfação, aconchego e beleza em cada ambiente. Conjunto para varanda, para sala, jogos de jantar, mesas, cadeiras, poltronas e banquetas. Móveis sob medida e exclusivos. Perfil Junco, Avenida Raul Furquim, 984, Jardim Paraíso, Bebedouro. Venha nos fazer uma visita. Telefone 3342-3470. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Jesus, misericordioso, confio em vós. Hora da Misericórdia. Una-se à comunidade Jesus Caminho Seguro em oração pelas necessidades do mundo inteiro na Hora da Misericórdia, último sábado do mês, às 3 da tarde, na Capela da Imaculada Conceição. A humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Confio em ti, Jesus. É mais Brasil, todo dia, toda hora, todo mundo tá ligado. Caminho Seguro FM. Tá ligado, tô ouvindo. Rádio Mania da Cidade. Estamos apresentando o programa Falando de Vida. Estamos de volta, Rádio Caminho Seguro FM, emissora da Paz, o som da vida, em 107.9 MHz, através do Facebook Jesus Caminho, Sander Ascencio e André Lopes. E mais uma infinidade de gente que deve estar nos acompanhando e nos assistindo. Hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Daniel Gonçalves de Souza, neurocirurgião, uma pessoa de sucesso, é filho de Bebedouro, amigos, uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus. E antes, Daniel, só queria mandar alguns abraços aqui para Amanda Coelho, que está sempre nos acompanhando, André, né? O Bruno, né, que é o seu noivo, a dona Ana Silvia, que é sua mãe, o Gustavo Merquides, o Fábio Parro, o Carlinhos Macarrão, meu primo, né? O nosso amigo Galão, da Credicitos de Itaiúva, nós vimos ele essa semana, um abraço, Galão, para você também. Um abraço ao Lucas, da Credicitos de Monte Alto, que nós também vimos ele, né? A Regina, o Oscar e a Angélica, a Rosana Alves, né, e a sua família, tá bom? Tem mais abraços aqui, mas aí a gente fala daqui a pouco, legal? Bom, doutor Daniel, nós convidamos o doutor Daniel, já tinha aí mais de uma semana, nós não sabíamos do acontecimento, né, do que ia acontecer, infelizmente, com o nosso querido amigo Gugu Liberato,
né, dessa tragédia. Nós havíamos convidado o Dr. Daniel para a gente falar, embora ele seja neurocirurgião, ele é médico, né, uma pessoa muito querida, muito bem vista em Bebedouro, para nós falarmos sobre o Novembro Azul, né? Mesmo porque Daniel é homem também, antes de ser médico é homem, então ele também tem toda essa consciência. Apenas alguns números aqui sobre o Novembro Azul. 68 mil casos novos de câncer de próstata em 2018 no Brasil. Olha só. Só que 90% de chances de cura se a doença for descoberta precocemente. Tá certo? Mas, para aqueles casos de pessoas que não se cuidam, acontecem 15 mil mortes por ano, aproximadamente. O homem que não se atenta. Ou seja, uma morte a cada 40 minutos. Fatores de risco, né? Idade, 62% dos casos ocorrem em homens com mais de 65 anos. Raça, maior incidência em homens de afrodescendentes, tá certo? Alimentação inadequada, infelizmente a gente come muito mal, né, André? O André mesmo come uma tranqueirada, lanche um atrás do outro, hambúrguer. O André, né, Bruno? A gente come bem, ele come tudo errado, né? Sedentarismo, nós não fazemos, eu reconheço que eu não tenho prática de esportes devido à correria da vida, mas a gente precisa colocar pelo menos uma caminhada, né, doutor Daniel? Sem dúvida. Histórico familiar, se você tem história na sua família, vai no médico antes, né? Obesidade, a gente está um pouquinho acima do peso, tudo isso provoca, né, essa questão do câncer de próstata, tá bom? Por isso que nós convidamos o Daniel para falar sobre o Domingo Azul. Mas, antes disso, da gente falar dos assuntos médicos, nós gostaríamos de saber um pouquinho, doutor Daniel, um pouquinho de forma progressiva, né, sua infância, papai, mamãe, como foi, sim, até nós entendermos hoje quem é o Daniel, uma pessoa tão bacana, uma pessoa de sucesso, e que, graças a Deus, onde o Daniel põe a mão é abençoado. Obrigado. Graças a Deus. Imagina, eu fico até... Pode falar, André. Emocionado. Entrevista, onde é que quer que coloca aquela vinheta? Tá. Entrevista. Vamos lá, o chefe que manda, a gente só obedece. Lá, seu André. Ficou vermelho, André, por quê, André? No programa Falando de Vida, entrevista. Muito bem. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? De coração, muito obrigado mesmo. A sua agenda é preenchida. Eu não sei como você conseguiu vir aqui. Porque... Não, a gente consegue. A gente fazendo uma coisa com um pouquinho de antecedência, a gente consegue. Isso é uma coisa boa da gente estar morando no interior de novo, né? No interior não, porque eu nunca morei na capital, mas enfim, mas em cidade menor, digamos, né? Assim, né? Que é a minha cidade. E, mais uma vez, agradeço o carinho. Peço desculpa aos meus amigos urologistas, me perdoe, mas eu confesso para vocês que eu estudei bastante sobre o Novembro Azul para não falar bobagem aqui, tá? Apesar de ser neurocirurgião, claro, sou homem, eu preciso me precaver, né? E isso é uma coisa importante. Eu agradeço o carinho de vocês terem lembrado de mim. Infelizmente, a gente tem essa notícia ruim do falecimento do Gugu, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho, mas... são coisas da vida, né? Como você leu aí na reflexão, né? A gente tem que aceitar algumas coisas que a vida nos proporciona, mesmo muitas vezes a gente não entendendo o porquê, né? Momentos difíceis, momentos de reflexão, né, Daniel, de e oração por essa família. E oração, exato. Porque a morte, infelizmente, é uma realidade para todos. Exato. Independente de ser uma celebridade, conhecido ou não, exato, ou pobre ou rico, a morte está aí, é uma realidade da nossa vida. Exato. É uma passagem de um estado para o outro. E né? Como o André comentou aqui, você comentou, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos ruins para a gente dar dicas boas, para a gente evitar problemas parecidos que parecem bobagens. É aquilo que você estava comentando, que o Paulo comentou contigo, mas a maior parte dos acidentes acontecem dentro de casa, né? Então, a gente estar atento para esse tipo de coisa, né? E principalmente o idoso que está em casa, tudo bem que, apesar que quantos anos tinha o Gugu? 60 ou seja, anos. Pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, ele já era um idoso, a partir de 60, mas um jovem senhor. Uma pessoa que se cuidava, se de cuidava, boa saúde. Exato. Mas o que eu quero dizer é que o idoso ele perde um pouco dos reflexos ao longo da vida, e é isso que a gente pede para as pessoas terem atenção, não é que não pode fazer, mas ter um pouco mais de cuidado, o que não for necessário, extremamente necessário para aquele momento, pede para outra pessoa fazer, ou faça junto com alguém, porque são situações que a gente não prevê, né? Então, os acidentes domésticos, e aí tanto para idoso, quanto para o adulto, quanto para a criança,
são situações que podem ser prevenidas. Entendam vocês, não te cortando, Daniel, entendam vocês que nós estamos tocando nesse assunto infelizmente, da morte do Gugu, chamando atenção para que as pessoas tomem cuidado, cuidado com si mesmo, né? No exercício de algumas coisas, principalmente em casa, de alguns serviços em casa, para que a gente... Olha que fatalidade. Exato, né? exato. O Daniel falou aqui do Paulo, Dr. Paulo Fontes, é um médico que acompanha o meu joelho. Eu tenho um problema no joelho desde 2010, em virtude de um acidente de trânsito, Daniel. Eu sofri um acidente de trânsito a 20 por hora e fez um dano imenso no meu joelho. E o Paulo é um médico, meu amigo, me acompanha até hoje, e ele diz, Sander, um dos maiores índices de acidente que nós temos é dentro da nossa própria casa, porque a gente não se atenta para os riscos que são eminentes. E nós temos que tomar cuidado, independente de quem seja. Então nós vamos, infelizmente, tocar nesse assunto do Gugu para chamar a atenção dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, para que a gente tome cuidado, né? A mulher lá com o chinelinho gasto, molhado, lavando a área com sabão. O tapetinho de crochê que fez e depois ele tá bonito pode ser um problema. Né? O banheiro molhado. A falta de apoio no banheiro para tomar banho. Bom dia a todos os ouvintes. Às vezes, né, vai tomar um banho, um condicionador que cai um pouquinho a mais, fica ali no box. Porque ele tem óleo, ele é oleoso. Olha que interessante, eu dou banho na minha filha tem 5 anos. Ontem eu tava dando banho nela, aconteceu isso. Ela escorregou no condicionador do chão. E caiu. E você vê, às vezes o chão é muito liso, e se for um box de vidro, olha o perigo de se cortar. Né? E são, às vezes, coisas pequenas. Corriqueiras. E às vezes podem ser fatais, infelizmente. As pessoas às vezes têm o costume, André, de subir no vaso sanitário para ir fechar o registro, sabe? A louça do vaso sanitário, quando quebra, ela é super afiada. E cortante. Eu já vi pessoas perderem membros porque foi quebra decepado, o vaso, decepado, perde o membro. Às vezes, quando vai utilizar um banheiro público, né, a pessoa tem receio de encostar no vaso. Se soubessem o perigo que tem. O risco que eles estão correndo não fariam isso. Porque o vaso não foi feito para pegar toda a carga. Ele não suporta toda a carga do peso corporal. Então você está sentado, por mais que você tenha colocado uma carga, você parte tem dos pés no chão. Parte do peso está no pé e parte nas nádegas. Né? Então é para isso, Daniel. Desculpa cortar. Imagina, acho que são coisas importantes e é o que a gente está aqui para isso, é para informar as pessoas, para conscientizar as pessoas dessas pequenas coisas que podem ser muito grandes, né? Mas, de novo, agradecer o convite e para quem não me conhece ainda, eu sou daqui de Bebedouro, meus pais são daqui, minha mãe é Maria Isabel, ela deu aula para muita gente aí na cidade. O pessoal Maria aqui, Isabel. Ela tem a minha tia, que é a irmã gêmea da minha mãe, que todo mundo aqui da Caminho Seguro conhece, que é a Maria Idalina, é a irmã da minha mãe. Meu pai, Loreci, trabalhou muito tempo lá com o seu Sérgio Stamato, fazia contabilidade do seu São pessoas Sérgio. abençoadas. E eu estudei a minha vida toda, praticamente desde da infância até o colegial, no Colégio Anjo da Guarda, por isso que eu também tenho essa formação cristã católica, e agradeço muito aos meus pais pela oportunidade de ter estudado no Colégio Anjo da Guarda. E na minha época o colégio não tinha o colegial, então depois que eu terminei a 8ª série, eu estudei 1 ano aqui no Abílio Manuel, fiz o primeiro colegial no Abílio Manuel, e ainda participei daquela época que o Abílio Manuel começou a ser reformado, então uma parte eu estudei lá no Sambódromo, que o Abílio Manuel foi para lá, lembra disso? É verdade, o Abílio Manuel é uma escola pública, mas de excelente nível, com uma qualidade de professores aqui invejável. Exato, né, Daniel? Exatamente. Nossa época a gente Até hoje é assim, professores excelentes, lembro do seu Arnaldo, da dona Sueli Kifuri, da dona Maria Lúcia, vários professores, perdoe os que eu esqueci, mas assim, são professores muito bons e que dali saíram safras muito boas de alunos que foram para excelentes universidades, são grandes profissionais hoje. E aí, depois do meu 2º colegial, eu estudei aqui no Colégio Objetivo, aqui na esquina da Raul Furquim, fiz o meu 2º e 3º colegial aí, e depois fui fazer faculdade. Aí eu fiz faculdade na Universidade de Ribeirão Preto, na UNAEP, me graduei lá em medicina, e depois fiz neurocirurgia na Santa Casa em Ribeirão Preto.
são mais 5 anos, são 6 anos de faculdade, depois são mais 5 anos de residência para se formar neurocirurgião. 11 anos. E assim que eu terminei a minha residência em neurocirurgia, eu ainda morei 1 ano nos Estados Unidos para fazer uma subespecialidade dentro da neurocirurgia, que é cirurgia endoscópica de base de crânio. Basicamente, existe uma região do cérebro, do crânio, que é a base do crânio, onde se desenvolve alguns tipos de tumores cerebrais. E eu fiz um treinamento lá durante 1 ano no hospital em Ohio, onde eu morei, né? Na verdade, eu morei em Columbus. Columbus é a capital do estado de Ohio, mas as cidades mais famosas de Ohio são Cleveland e Cincinnati. Né? Mas Columbus é basicamente uma cidade administrativa, né? E eu fiquei 1 ano no hospital da Ohio State, no ano de 2013, fazendo toda uma especialização em neuroendoscopia de base de crânio. Basicamente, isso de uma forma simples, que não é assim, mas para quem não entende, é tentar operar os tumores da base do crânio via transnasal, pelo nariz. Então, você não abre a cabeça. Você, através da cavidade do nariz, você acessa a base do crânio e ali você consegue. Não são todos os casos que são possíveis fazer isso, mas alguns casos hoje a gente resolve com cirurgia endonasal, e a vantagem é que você não é tão invasivo, você é menos invasivo. Esteticamente, você não precisa abrir o crânio, e o mais importante é que você manipula menos o cérebro. Então, essa é a grande vantagem da endoscopia de base de crânio. Naturalmente, quando se tem uma invasão aqui no osso do crânio, desculpa a minha ignorância, Sim. Naturalmente, por mais que se tenha todo o cuidado, é uma invasão. É uma manipulação. E sempre tem algum trauma, né? Exato. Nunca é isento de risco, né? Nada em medicina é isento de risco. Mas com essas técnicas, com o avançar, a gente consegue manipular menos, o que é mais importante, nem tanto o osso, porque o osso não tem tanto problema, mas mais o tecido cerebral, que é o que é nobre ali, né? E aí, em 2013, eu terminei essa minha graduação. Na verdade, se contar a residência e mais 1 ano nos Estados Unidos, são mais 6 anos. 6 anos. 12 anos, né? E aí eu voltei para o Brasil. A minha esposa, eu sou casado, a minha esposa chama Fernanda. Ela é daqui de perto, a família dela. Eu a conheci no hospital em Ribeirão Preto, que eu fazia residência. E a família dela é daqui do lado, ela é de Monte Alto. É vizinho nosso aqui, bacana, né? E a gente um abraço, Fernanda, você, viu? Todo respeito. Um abraço. Eu sou pai de 2 filhas. 2 filhas, a minha filha Helena faz aniversário agora, dia 28. Que legal. Parabéns, Heleninha, viu? Deus te abençoe. Faz 5 anos. E tem a Heloísa, que é a menorzinha, que fez 2 agora em setembro. Elô, que bacana, Elô. Um beijo pra você, querida, viu? Crianças lindas. Obrigado. E aí a gente, em 2013 mesmo, antes da minha esposa ir para os Estados Unidos comigo, a gente se casou, em 2013. A Helena nasceu em 2014, novembro de 2014. E aí em 2014 eu já estava de volta ao Brasil, e aí comecei a fazer neurocirurgia para cá. Bebedouro especificamente eu vim em 2017, abril de 2017 foi quando eu comecei a trabalhar aqui, e a gente tinha estruturado aqui, a gente não é nenhuma merchandising, mas enfim, não, mas é verdade. A questão é que a Unimed havia se estruturado para fazer neurocirurgia aqui e não tinha ninguém. E um dia eu vim aqui e o pessoal falou, você não quer vir para cá, enfim. E aí acabou dando certo. Existia essa oportunidade, exato. Né? O convênio Unimed tinha essa carência. Isso, exato. E você foi convidado a integrar né, esse convênio, que é uma cooperativa de médicos. Isso, é uma cooperativa dos médicos de Bebedouro. Sem dúvida. E que hoje posso falar para vocês que hoje a gente aqui em Bebedouro, a gente faz neurocirurgia de ponta. O que é feito, o que eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, eu posso garantir que a mesma coisa que é feito lá, é feito para os nossos pacientes aqui. A gente não tem nenhum recurso que tenha lá que a gente não tem aqui. Né? É verdade, Daniel, que você tem dito. A gente tem observado que a medicina aqui... O pessoal, assim, com todo respeito a quem tem essa mentalidade, mas o pessoal fala assim, olha, eu tenho essa necessidade X na minha saúde, eu vou ter que recorrer a Ribeirão, a São Paulo, isso e aquilo, até fora do país. Dá uma consultada aqui em Bebedouro, porque, olha aí, exemplo do Daniel, nós temos um profissional com excelente formação, com especialização fora do país e que está atualizado com relação a tudo que está acontecendo lá, está atualizado aqui e, inclusive, o próprio profissional vai desenvolvendo suas técnicas de trabalho. Prova disso,
Eu estou falando, Daniel, sem lhe jogar confete, é verdade. O sucesso do tratamento dos seus pacientes. Né? Nós citamos um caso mais público, mais exposto, que foi do Dr. Toshio, por ele ser muito querido e muito conhecido, em que o tratamento, a cirurgia, o tratamento, graças a Deus e ao seu trabalho, foi um sucesso. E que teve, assim, um louvor e uma aprovação dos seus colegas médicos, que foi, assim, muito bonito. Muito bonito. Não, e é interessante que eu estava comentando esses dias com o Dr. Edgar Shelley, né? E ele falou assim, poxa, Daniel, você já parou e pensou quanto, assim, como você está bem aqui, quanto que as pessoas reconhecem o seu trabalho aqui? Eu falei, Edgar, eu te juro que eu não confesso que eu nunca esperei isso, não. Foi até interessante, a hora que eu cheguei na rádio aqui hoje de manhã, eu entrei aqui pela livraria, né? A moça da livraria, me perdoe, esqueci o nome dela. Ela falou assim, nossa, doutor, que bom o senhor aqui. Aí uma pessoa comentou com ela, falou assim, não, é que ele operou a minha irmã e tal. Então, quer dizer, né? Então, assim, é um prazer, bacana, né? É um prazer, né? Porque eu sou da cidade e eu costumo falar assim, eu acho que nada... Às vezes a gente tentar convencer as pessoas não é fácil. Mas eu falo para você assim, hoje, eu não tiro os meus pais para tratar qualquer coisa daqui de Bebedouro de jeito nenhum. A não ser que seja alguma coisa que não tem, que é difícil a gente não ter aqui. Olha, Daniel, e algo interessante que acontece em Bebedouro, isso é fato, né, André? Assim, com todo respeito àqueles médicos do passado, né? Claro, seu legado, a sua história. Nós temos, inclusive, veteranos que são pessoas de referência e que têm um respeito. Construíram a medicina na cidade. Sem dúvida, doutor, né? O doutor Ivan Bertolani, que é uma pessoa, nosso amigo, gente boa, né? Doutor João Galão, doutor Davi Souza Bárbaro, são pessoas que estão aí dando a sua, tantos outros nomes, né? Que eu não quero esquecer de nenhum deles, têm dado a sua contribuição à medicina de forma tão linda. E outra coisa, Daniel, independente daquele paciente ter possibilidades ou não, eles sempre deram uma forma de prezarem pela vida. Isso é emocionante. E outra coisa, o que faz sua mão direita não interessa a esquerda. Claro. Rapaz, isso é bíblico. Sem dúvida. E a gente, querendo parecer uma coisa muito filosófica, mas quem escolhe a medicina, não que nós somos melhores do que ninguém, pelo contrário, somos iguais a todo mundo. Mas quando a gente escolhe a medicina e a gente faz o juramento, aquilo fica na nossa cabeça. Então, por mais que eu não tenho acesso, porque eu não tenho convênio, não posso pagar uma consulta, a gente ajuda, porque a vida da gente é assim, entendeu? Nós estamos aqui para servir, né? É um sacerdócio, né, é um sacerdócio. É um sacerdócio. Né? A gente está aqui para servir. Se a pessoa tem o convênio, que bom, ok. Se não tem, nós vamos ajudar da forma que a gente puder. Encontrar uma forma de ficar bom para todo mundo. Claro, a gente ajuda a encaminhar, a gente ajuda, né, no que for possível. É a nossa vida essa. Olha, Daniel, me permita dizer, o Daniel é médico conveniado da Unimed e atende na CIS, nas clínicas integradas de saúde, que fica ali do lado do lago artificial em Bebedouro. Me permita dizer, Daniel, mas é verdade, todo mundo sabe que você atende ali, tanto convênio quanto particular. O Daniel está ali, e é uma clínica que tem lá o Paulo Fontes, tem o doutor Roberto Oliveira, doutora Valesca, tantos outros profissionais que estão ali integrados naquela clínica, levando à população saúde, oportunidade de poder se cuidarem. Claro, é a nossa de uma forma ou de outra. Nós escolhemos isso para a nossa vida, é cuidar de quem precisa. Né? Muitas vezes as pessoas procuram a gente mesmo, como hoje, né? Você falou, poxa, doutor, vamos lá falar do Novembro Azul e tal. Eu falei, Sandra, mas eu não sou urologista. Não, mas o senhor é médico. Então, quer dizer, a gente tem essa função comunitária de ajudar as pessoas, de passar informação. E não adianta a gente pensar só, não, acho que uma das missões da gente como médico é transmitir informação, é transmitir conhecimento, mostrar o que é certo, o que é errado, porque hoje o conhecimento, você com internet você consegue ter acesso, mas o difícil é saber o que é verdade, o que não é. E esse relacionamento humanizado, né, Daniel, com o seu paciente, cara, você não imagina, eu vou falar agora como paciente, né, como usuário do sistema, assim, do profissional da saúde. Rapaz, você não sabe como esse tratamento humanizado com o paciente ajuda muito. Dá segurança, né? Ajuda. Eu esqueci de falar, André, também do Renan Barberato, que é filho do Dr. Homero, médico, né, vem vindo uma safra de médicos novos aí, sensacionais. Ele é um cara espetacular. Espetacular, né? O pai dele, o Dr. Romero, é um cara excelente. Excelente, né? Uma pessoa sensacional, profissional de gabarito, então, quer dizer, um cara
É aquela história, né, Sandra, que a gente sabe. Assim, isso a gente não aprende na faculdade, isso a gente aprende dentro de casa. Né, ser boas pessoas, ter relacionamento. A faculdade não ensina isso. Rafael, o Rafa, eu sou suspeito de falar do Rafa, porque o Rafa é meu amigo. Eu tô para convidar ele para uma entrevista, e só ajeitar uma agenda, né? O Renan, o Rafael, eles são médicos jovens, André, pessoas assim sensacionais, né, Daniel? Eu vou dar uma dica aqui para você, assim, até fazendo uma propaganda no sentido de divulgar para as pessoas que o Rafael é um cara que hoje faz parte de um projeto dentro da nossa cooperativa, que é divulgar, eu acho que isso é talvez um tema legal para vocês, é divulgar e falar a respeito de osteoporose. A gente está montando uma equipe multidisciplinar para divulgar a osteoporose, divulgar o tratamento, divulgar o que deve ser feito. As prevenções. Porque muita gente ainda acha que hoje para prevenir a osteoporose é tomar leite, tá? E tomar cálcio, e não é só isso. E eu como cirurgião, né, cirurgião de coluna também, a gente lida com muitas fraturas osteoporóticas, assim, o ortopedista um pouco mais do que eu, né, mas com fraturas de fêmur, e a gente está vendo isso, que falta muita informação na cidade para os nossos pacientes. Então a gente está montando um projeto que já está em andamento. Eu acho que seria muito legal você convidar o Rafa para esclarecer acertar uma isso agenda com ele aí, com o Renan, essa safra nova de médicos aí, vai que ser são muito muito interessante, porque eu vejo no meu consultório que as pessoas ainda têm muito pouca informação sobre osteoporose. Acho que é só tomar leite e repor cálcio. Não é só isso, não. Não é. Não, a coisa mudou demais. Hoje, para você ter ideia, hoje a gente tem medicações que formam o osso. Pra você ter ideia. Que bacana. Tá? Hoje a gente tem medicações que formam o osso, né, para quem tem osteoporose. Mas isso deixa para um outro momento aí. Daniel, quanto tempo nós temos, André? Uma música agora, um intervalo, um apoio cultural. Aí nós vamos falar sobre o Novembro Azul e sobre o caso do Gugu. Perfeito, pode ser, combinado. Então, legal. Vamos aí ao nosso intervalo, rapidinho, uma música, ao nosso apoio cultural, e rapidinho a gente está de volta. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Caminho Seguro. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Olá, meus amados irmãos e irmãs no Senhor. Eu sou o Padre Rodrigo César Baroni, da Paróquia São Judas Tadeu de Bebedouro. Venho em nome da Igreja e da comunidade Jesus Caminho Seguro a fazer um forte apelo. Que você viva a sua missão de batizado, que é evangelizar a todas as criaturas. Eu te convido a fazer a experiência de avançar para as águas mais profundas. Faça a experiência de colaborar com a evangelização, para que mais pessoas e mais famílias façam a experiência de Deus em suas vidas. Você já fez? Que bom. Se não fez, faça e ajude mais pessoas a experimentar Deus na sua vida. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Aonde andarei? A Livraria Jesus Caminho Seguro tem como missão evangelizar através de produtos católicos. Aqui você encontra leitura que pode transformar a sua vida, DVDs de filmes, shows e palestras e CDs para a família toda, livros e brincadeiras para evangelizar as crianças de forma divertida, vários tamanhos e modelos de imagens, crucifixos, quadros e capelinhas, camisetas masculinas, femininas e infantis, bijuterias, escapulários, terços e lembranças para batizados, primeira Eucaristia, crisma e casamento. Produtos que evangelizam é na Livraria Jesus Caminho Seguro, Rua São João 722, Centro. Telefone 3344-3902. Quero anunciar que Jesus é o nosso Salvador. Faça parte você também da família de apoios culturais. Rádio Caminho Seguro FM, a Rádio da Paz. A Desentupidora Oliveira Toledo desentope ralos, bacias sanitárias, redes de esgoto, redes de água pluvial com máquinas especiais em residências, comércios e indústrias, além de possuir modernos equipamentos para localização de vazamentos de água. Desentupidora Oliveira Toledo. Há mais de 21 anos construindo e reformando. Profissionais especializados para atender Bebedouro e região. Desentupidora Oliveira Toledo. Trabalha com diversas companhias de seguro. Ligue e agende uma visita. 992004765 ou 997093927. 1129. Marcianos Despachante. Licenciamento, transferência de veículos, renovação de CNH e despachos em geral. Tudo isso com a qualidade e o profissionalismo de quem está há 26 anos atendendo você e sua empresa, facilitando assim a sua vida. Venha nos visitar e faça um orçamento do seu documento sem compromisso. Marcianos Despachante, também com a facilidade do pagamento parcelado para você nos cartões de crédito.
Marcianos Despachante, Rua Oscar Werneck, 1397, telefone 3342-4410. Churrascaria Recanto Gaúcho, delicioso rodízio e self-service com 40 tipos de saladas, 10 pratos quentes e carne assada a escolher. Uma deliciosa refeição na Churrascaria Recanto Gaúcho. Ambiente familiar e climatizado. Você encontra aqui na Churrascaria Recanto Gaúcho, Rua Terra Roxa, número 120, Jardim Talarico, ao lado da rodoviária. Fone 3342-5575 ou 3342-5751. Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta, porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. E todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Em tempos de tristeza e de inquietação, não abandones nem as boas obras de oração, nem a penitência a que estás habituada. Antes, intensifique-as e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Santa Teresa d'Ávila. A frequência mais alta do seu rádio. Caminho Seguro FM. Voltamos a apresentar o programa Falando de Vida. Estamos voltando aqui nesse papo muito interessante, instrutivo com o Dr. Daniel, neurocirurgião, aqui da nossa cidade. O André é esperto, né, Bruno? Volta o programa e sai da sala. O que é isso? André, você está intimado a voltar aqui. Deixa eu falar uma coisa. O meu amigo Hélio Silema, que está nos acompanhando, diretor de televisão, uma pessoa muito bacana, Daniel. Eu vi que você me mandou. É muito legal. Ele esteve em Bebedouro recentemente. Eu entrevistei ele lá na RB, onde nós temos o nosso outro programa. Okay. E foi muito legal. Ele gostou muito do acolhimento do bebedourense. Já é a quarta vez que eu consigo sugar o Hélio Silema aqui para Bebedouro. E ele ficou apaixonado. Quem sabe, né? Um dia eu consigo fazer com que ele se torne um morador ou um pré-morador da cidade. Eu tinha um professor que falava assim, a gente nunca pode ser menor que os nossos sonhos, né? O Hélio Silema, olha, é coisa de Deus, Daniel. Eu conheci o Hélio Silema, eu fui convidado por uma instituição em 2010, 11, por aí, para fazer uma campanha publicitária. Certo. E envolvia filmagem de televisão, né? Uhum. Mesmo eu sendo feio desse jeito, eu fui convidado, eu e a minha família, para fazer esse filme. E o diretor do filme foi o Hélio Silema, né? E aí a gente nos tornamos amigos, e ele falou assim, Sander, você é uma pedra, uma joia rara, mas precisa lapidar. Precisa ir uma pedra bruta. É uma pedra bruta. Aí eu falei assim, Hélio, eu amo a comunicação, gosto do jornalismo, e ele falou, precisa ir para a faculdade, ganhar técnica, você precisa melhorar, mas você é um camarada de talento. Ele foi assim muito motivador, é o nosso amigo. Nós nos falamos quase diariamente, somos, né, ele e a Cris Amaral, que é a sua companheira. A Cris Amaral trabalha em Brasília. Você vai conhecer ele, Daniel. Legal. Próxima vez que ele vira Bebedouro, eu vou dar um jeito de te avisar com antecedência. Será um prazer. Porque eu acho que o Hélio Silema precisa conhecer pessoas de qualidade como você, como o nosso amigo Oscar, né? O Zezinho da Caminho Seguro aqui já conhece ele. É muito, muito bacana. Ele trouxe para mim de presente umas sementes aqui, o Bruno, de ipê amarelo. Ipê amarelo, cara, a semente de ipê amarelo. Olha aqui, ó, tá num saquinho, dentro do envelopinho, né? Ele trouxe isso de São Paulo. Foi uma promoção que uma rede de postos de combustível, Daniel, fez em São Paulo em parceria com a prefeitura de Cotia. E o dono dessa rede de postos é amigo dele. Ele falou assim, vou levar um pouco dessas sementes para Bebedouro, e trouxe mesmo, está aqui. Então, você que quiser passar aqui na recepção da RB
e pegar aqui. Eu não tenho uma quantidade muito grande, mas eu vou trazer um pouquinho hoje, um pouquinho sábado que vem. Você quiser a sua semente de ipê amarelo e quiser plantar, além de, né, você estar contribuindo com o meio ambiente, é uma árvore linda. Então, está aqui, vai estar à sua disposição. A senha é dizer, eu assisti o programa Falando de Vida com Sandra Ascencio no último sábado, com a presença do Dr. Daniel. Essa Bacana. é a senha para levar a sua semente. Posso aproveitar sem seu dúvida, gancho? sem dúvida. Olha só que legal. Recentemente, eu vi foi até uma coisa interessante. A minha tia Maria Idalina, né, que todo mundo conhece, a dona Idalina. Ela colocou uma foto no grupo da família de uma foto de que alguém na cidade tirou dos ipês brancos que tem lá na Pedro Pascoal. Pedro Pascoal, lindo. Ficou lindo, tudo branquinho. Interessante, rapaz, que no dia seguinte, no estado de São Paulo, saiu uma reportagem, tem um lugar em São Paulo, eu não me lembro aonde, que eu não li a reportagem, eu só li a manchete, que mostrando os ipês brancos lá em São Paulo que são extremamente raros. Então, assim, o dia que os ipês brancos estiverem floridos, acho que você tem que tirar uma foto e mandar pro estado de São Paulo. Não, pro estado de São Paulo e pro Hélio. Pro Hélio, exatamente. Vou fazer essa foto. Falou, isso aqui em Bebedouro, a gente tem bastante. E ele tá dando a sua contribuição trazendo o ipê amarelo. Bacana, olha que legal, bacana, né? Muito legal. Muito legal. Bebedouro tem muito local bonito, viu, Daniel? Tem. É que às vezes a gente não sabe explorar melhor, viu, esses locais. Mas né? essas fotos, eu acho que eu até tenho aqui no depois, WhatsApp. Depois eu te mandar, mando. eu te agradeço. Foi até minha tia Idalina que mandou. Tem também, né? Descendo lá. Lindo, assim, todo florido, tudo branquinho. Muito bem. André, o que você quer que eu fale, meu brother? Olha, pizzas da solidariedade, aqui da comunidade Jesus Caminho Seguro, com R$25, André, você leva uma pizza de presunto e mussarela, ou só de mussarela. Qual é o preço dessa pizza? R$25. Tem que assar, André? Ou ela é semi-pronta. Tá certo. Já tá pronto para vir buscar. R$25. Ó, pode pagar no cartão, pode fazer crédito, pode fazer até financiamento, Bruno. Carnezinho Casas Bahia, pode fazer? Muito bem. Olha, essas pizzas têm como objetivo colaborar com a meta de 100% de evangelização da Caminho Seguro. Olha aqui, ó, talãozinho, tá bom? Deixa eu só dar um número aqui. Hoje, às 9 horas da manhã, como é que estava a meta deste mês da Caminho Seguro, né? Qual era a meta? Quanto se arrecadou e quanto falta se arrecadar, tá bom? Isso às 9 horas da manhã de hoje. Arrecadado, R$ 17.961,42 centavos. Faltava ainda arrecadar R$ 19.642. E nós estamos hoje no dia 23. Já passamos do meio do mês. Então é assim, nós estamos com uma necessidade de arrecadação ainda de 52%. Nós já passamos do meio do mês. Então, você que acredita na obra de evangelização da comunidade Jesus Caminho Seguro, dentro das suas possibilidades, colabore, tá bom? Rádio Caminho Seguro, a comunidade Caminho Seguro, preza pela paz e pela vida. Sander. Linda foto, hein, Daniel? Olha aqui, André, que coisa linda. Muito linda mesmo. Lindo. Sander, Ô, Daniel, se puder, Te mando depois. por favor. Sander, e o legal é que comprando essas pizzas, você ajuda a bater e atingir a meta do 100%. A meta do 100%, entendeu? né? Isso, então as pizzas já estão aqui à venda. Quem tiver interesse, passa aqui na comunidade, compra a sua pizza, dá sua parcela de contribuição, porque você está ajudando a evangelizar e a salvar vidas. Ó, e nós que estamos falando, nós já compramos 3, eu e o André. Já até entreguei lá o meu valezinho, a hora que eu for embora, eu vou levar minhas pizzas. Apenas certo? por R$25 você dá uma deliciosa pizza. Pizza, muito bem, e é boa mesmo, porque é feita com amor, com carinho, é feita com toda a higiene, o pessoal da Caminho Seguro, as meninas aqui que fazem. É uma pizza abençoada. Tudo que a Caminho Seguro faz, né, é consagrado a Deus, tá certo? Pode ter certeza que recebe oração. Olha aqui, André, eu acho que eu recebi mais uma mensagem aqui. O Gilberto Basile, filho, Gilbertão. Ô, Gilbertão, tá bom, Giba? Um abraço. Olha aí que legal, ele, gente boa, meu amigo de longa data. Grande abraço ao amigo Sander, ao meu querido amigo Dr. Daniel. Para mim, eternamente, tio Dani. É isso mesmo. Olha aí que legal, né? Um abraço, Giba. Saúde para tua mãe também.
Que legal, bacana, Gilberto. Meu amigo Gilberto, olha, uma hora nós vamos fazer um bate-papo contigo, viu? O Gilberto tem conteúdo, ele é um cara gente Fantástico, boa. Um cara que tem uma cultura excepcional. Assim. Você falar com ele desde dominó até motor de avião, ele entende. Eu gosto do Gilberto, que ele é um cara sincero. Não é o que ele gosta, o que ele não gosta, ele não gosta. Nós estamos carentes de pessoas assim na vida, não é, Daniel? Tem razão. Todo mundo hoje é bem em cima do muro, né? Ele não, ele define bem a sua posição. Exato, isso perfeito. É bem legal. Gilberto, um abraço para você, sua família toda, Deus abençoe vocês, viu? Muito bacana. Daniel, o que nós podemos dar de dicas aqui, rapaz? Novembro Azul, nós homens, olha só. Vamos falar um negócio legal, assim, para descontrair, as pessoas entenderem. Até acho legal, assim, não sei se você me permite. Claro, fica à vontade. Falar um pouquinho de onde surgiu o Novembro Azul. Legal. Você deve ter lido sobre isso. Não, mas fica à vontade. Mas o é um negócio médico legal. Contando tem outro peso. Não, mas é que eu tô aqui enfoque. mais como contando uma história que muita gente não sabe de onde surgiu o Novembro Azul. Enfim. A história do Novembro Azul, Sanders, surgiu na Austrália. Tá? Então eram dois amigos, né? Um se chama Travis, né? Travis, e o outro se chama Luke, né? E eles ficaram inspirados devido a uma campanha que uma mãe de um amigo deles fazia a respeito de angariar fundos para ajudar as pessoas, as mulheres com câncer de mama. Mulheres, vírgula, né? Porque câncer de mama dá em homem também. Né? Então, assim, claro que é raro, mas existe. Tá? Então, tinha uma senhora na Austrália que fazia uma campanha, e aí era o mês de novembro, e esses dois colegas, né, o Travis e o Luke, falaram assim, puxa vida, por que não a gente pensar em alguma coisa do homem, né? E aí eles falaram assim, bom, será que a gente fica bem de bigode? E eles deixaram o bigode crescer no mês de novembro, e pensaram numa estratégia para criar alguma coisa relacionada à saúde do homem. E como... Aí não vou entrar naquela questão que teve tempos atrás, aí esse homem veste azul e mulher veste rosa, não é esse o objetivo. Nada a ver, né, Daniel? Nada a ver. Mas historicamente o azul fica associado com o homem, e o rosa independente de qualquer coisa. Historicamente. Ninguém rapaz, tá eu tenho umas camisas rosa ali. Eu também tenho várias. Nossa, rapaz. Exatamente. Cara, eu adoro camisa rosa. Esse dia eu ganhei uma camisa pink de um amigo, marca... Vou falar a marca da camisa, pode falar, Bruno? Camisa de marca. Rotatória. Rapaz, a camisa é linda. E é pink. Eu coloquei a camisa, fui fazer caminhada. Muito legal. De longe, todo mundo me via, Daniel. É o Sandro, meu brother, e aí, tudo bem? Tá? Fez um sucesso danado. E aí, esses dois amigos falaram assim, bom, vamos deixar o bigode crescer em novembro, e por isso que o Novembro Azul tem o símbolo do bigode, né? E aí deixaram o bigode crescer e começaram a bolar alguma coisa nesse sentido. E aí ficou legal. E aí eles juntaram a palavra em inglês, né, bigode, que é mustache, M-O, né, com November. Então ficou Movember, né? Então ficou Movember. E aí, historicamente, as mulheres começaram a entrar nessa brincadeira. Então as mulheres colocavam um bigode artificial e colocavam uma blusa azul, né? E aí daí que veio, isso foi em 2003 que surgiu na Austrália, e no Brasil chegou em 2008 essa campanha, né? Um pouco para desmistificar a questão do exame do toque retal, que o homem é um ser conservador, o homem, agora falando de gênero, né, masculino, é um homem, uma pessoa conservadora, fazer toque retal, para começar a desmistificar isso daí e prevenir o câncer, que é o segundo mais comum na população masculina, como você já disse aqui. É como se quase a população de bebedouro inteira, quase, né, porque são 68 mil casos por ano, casos novos. Em 2018 se registrou 68 mil novos casos. 68 mil novos casos. Mas pessoas que não se cuidaram. É como se bebedouro inteiro fosse povoado quase só por homem e a cidade inteira tivesse câncer de próstata. Né? Então, em 2008, essa campanha veio para o Brasil, pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? Começou a divulgar, e até um pouco para desmistificar o exame do toque, né? Que é um exame teoricamente desconfortável, mas que é um exame que dura em torno de 10 segundos. Né? Na verdade, com todo respeito, vamos dizer isso, o médico ele precisa tocar a próstata, que é esse órgão ligado
né, a todo o sistema reprodutor masculino. Exato. E esse toque é feito através, né, assim, através do ânus. A sensibilidade, né, digital. Se a próstata tiver aumentada ou não, o médico consegue perceber. E muitas vezes o urologista percebe nodulações, porque todo mundo fala assim, vou colher o exame de sangue, que é o famoso PSA. O PSA, ele não pega todos os casos de câncer, principalmente os casos mais recentes, os casos que não são casos mais avançados. Daniel, não consegue detectar. Não. Às vezes ele tem lá um tumor em início, mas não o PSA é normal. Não detecta. O PSA é normal. Né? Então, são exames complementares, né? Um complementa o outro, então por isso que tem que fazer os dois. E no toque digital, o urologista consegue examinar porque a próstata tem várias regiões, né? Então ele palpa todas as regiões da próstata, porque existe uma região que é mais comum do câncer aparecer, então mais por isso, incidente, incidente, a próstata é dividida em regiões, e existem regiões que são mais prevalentes, o câncer começar ali, então por isso que é fundamental. E a campanha começou para tentar desmistificar, e claro, né, como é um câncer muito prevalente, né, a gente conseguir pegar isso de uma forma mais cedo, né, para poder tratar de uma forma mais adequada e hoje com grandes chances de cura, né, isso que é o mais importante. Bom. Porque quando a pessoa ouve a palavra câncer, acha que aquilo é uma sentença de morte, e não é. E na atual situação da nossa medicina, maior medicina, parte das vezes não é. Né? Principalmente quando você pega. Claro que eu não vou entrar numa discussão filosófica, né, que existe a respeito de quando fazer esse exame, porque existe uma grande, uma vertente que acha que você tem que examinar cedo e detectar cedo, tem outra que acha que não, isso aí é coisa mais dos urologistas, enfim. Mas de uma certa forma, quando você pega, generalizando, uma situação mais cedo, você trata de uma forma mais adequada, com grande chance de cura. Porque, infelizmente, ainda hoje, né, 25% dos cânceres de próstata, acabam falecendo, porque pega muito tardiamente, já com estágio avançado da doença, onde já envolveu órgãos em volta, já tem uma doença disseminada. Então, assim, um quarto... Ou metástase, exato, né, Daniel? Às vezes nem tanto metástase, mas você tem invasão local, que a gente muito fala, grande, localmente, né? Avançado. Né? Não chega a ter metástase, porque metástase é quando vai para outros lugares, mas já está localmente avançado, já é um tumor um pouco mais difícil de tratar. E então a gente sabe que hoje 1/4 dos diagnósticos são feitos tardiamente e esses pacientes morrem. E o contrário é verdadeiro. Quando você detecta mais cedo, o paciente vai morrer de outra causa. Faz o tratamento, aí não vou entrar no caso se é cirúrgico, se é radioterápico, esse aí eu já não tenho tanto gabarito para falar sobre isso, mas independente disso, você tem grande chance de cura, e a pessoa é um câncer que cresce muito rápido, muito lentamente, e a maior parte dos pacientes, como você disse, a incidência é maior após os 60 anos, e o paciente, graças a Deus, acaba falecendo de outras causas e não do câncer de próstata. Olha, então nós vemos que o recurso está aí, né? Basta que nós, homens, tomemos a iniciativa de buscar ajuda, né? Inclusive na rede pública de saúde está aí disponível esse exame. E, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu, particular, como ser humano, como jornalista. Se você tem um médico que você tem mais proximidade, eu acho que isso vai te ajudar no exame, porque se você tem um médico que é seu amigo e que você confia nele, ou você vai ter menos vergonha, vamos dizer assim, né? Porque o médico é o seguinte, o Daniel vai confirmar isso, o médico, ele trata um paciente como nós estamos tratando aqui a nossa profissão, é profissionalismo e respeito. Exato. Né? O médico, ele não fica olhando para o paciente com outros olhos que não seja o respeito, né? E resolver o problema do paciente. Então, nós como seres humanos comuns, nós precisamos quebrar esse tabu de achar que o médico vai nos ver nu, é vergonha, o Daniel é meu amigo. Exato. Se amanhã depois eu precisar ir me consultar com o Daniel, ó, tem que ficar pelado aí, desculpa a palavra, desculpa a franqueza. Mas é assim mesmo. Ele vai me examinar e acabou, nada a ver, né? Isso é uma questão, resolver o problema. É uma questão do dia a dia do médico. Do médico, já está mais do que acostumado. A gente está habituado com aquilo e é isso mesmo, a gente não está ali para
olhar para isso, olhar para aquilo, enfim. A gente sabe que algumas coisas são um pouco constrangedoras. É muito uma questão Existe... de cultura do nosso país, Exato. né? Acho que não é do nosso país, eu acho que é da nossa formação, né? Da nossa formação, nossa formação ocidental, ela é mais assim, né? Um pouco mais... Mas, enfim, eu acho que isso é coisa que você tem que passar desde pequeno para os seus filhos, né, para a família, assim como para a mulher, também é um tabu ainda, muitas vezes, e fazer uma mamografia. Ir ao ginecologista. E uma mamografia, que você vai lá e faz o exame. Tá, a gente sabe que é desconfortável, que dói um pouco, tá, mas é assim, é necessário. Né? Ô, doutor, só lembrando que essa forma um pouco de, às vezes até de preconceito e machismo, pode custar a vida. Pode custar a vida, exatamente. Pode ser caro, então é melhor você... Vai ali, faz o exame, é simples. É um exame de 10 segundos. Machão, você não vai deixar de ser mais homem ou menos homem. Isso não vai mexer na sua masculinidade de forma alguma. Né? Pelo contrário, se você estiver no início ali de um problema de saúde, pode salvar a tua vida. Não, e outra coisa, eu falo certamente, agora falando dos homens, né? Também não sou ginecologista, mas quando a gente passa na faculdade, nas especialidades, a gente tem que fazer tudo isso. Te garanto que é muito mais constrangedor para a mulher fazer um exame de toque vaginal do que para o homem fazer um toque retal. Né? Com certeza é muito mais constrangedor. E a mulher hoje, graças a Deus, a mulher vai e faz. Graças a Deus, as mulheres estão se cuidando. Exato, muito mais do que o homem. O homem, a gente persiste com aquela ideia... O homem não chora, o homem não chora, o homem não fica... Exatamente. A gente é ser humano. Né? E vai adoecer. Dá defeito, tanto que, historicamente, até hoje, o homem morre mais cedo que a mulher. Por quê? Porque a mulher se cuida muito mais. Agora, voltando à questão do tabu, eu não tenho dúvidas, como médico, de que é muito mais constrangedor para a mulher fazer um exame de toque vaginal do que o homem fazer um toque retal. Né? E a mulher vai, numa boa. Quer dizer, ninguém está falando que é gostoso fazer, mas é necessário. Né? A mulher se conscientizou que é necessário, que o câncer de colo de útero também pode matar, e etc, etc. O HPV, que existem grandes campanhas, e a mulher vai lá, faz toque, faz colposcopia, etc, etc. A mulher ainda tem que colocar um aparelhinho, um espéculo para ver. É muito mais desagradável para a mulher. O homem é coisa de 10 segundos, você faz o exame. Então, assim, é isso, é tirar esse tabu, né? Por quê? Porque é uma doença que, se detectável, ela é curável, né? Quando ela já é detectável, você tem tratamento e a pessoa vive longos anos e nem lembra do que tem, entendeu? Então, isso é importante. E a causa-morte pode ser um outro problema que não normalmente tem nada a ver. Normalmente a pessoa, o paciente que desenvolve o câncer de próstata, que não são esses casos já avançados, com metástase óssea, etc., o paciente opera, faz radioterapia, enfim, o que quer que seja, dependendo de cada caso, você direciona para uma forma, enfim. E o paciente sobrevive muito bem e vai morrer de outra causa. Daniel, existem algumas fontes que dizem que o ideal é o homem fazer exame aos 45 anos, sim. Outro 50 anos, e aí? O que a sociedade brasileira diz... Então fazer mais cedo? Não, na verdade funciona assim, isso é bem definido, da seguinte forma. 3 fatores de risco importantes. Né? A idade, né? A raça e a história familiar. Né? Então, assim, para quem não tem caso na família de câncer de próstata, o ideal é começar a fazer exame anualmente a partir dos 50 anos. Tá? Raça afrodescendente, ou raça negra, enfim, pelo amor de Deus, é só o afrodescendente. Né? Tem uma incidência, com incidência de pele morena, maior de câncer de próstata. Tá? Então, essas pessoas têm que ter um cuidado especial. Mas de forma geral, assim, quem não tem casos homens, de 50 anos, sem casos na família, anualmente fazer o exame da próstata. Quem tem casos na família, a partir dos 45. Então, tem caso na família, 45. Não tem caso na família, a partir dos 50 anos. E os nossos irmãos afrodescendentes também a partir dos 45 Isso, anos. Porque tem uma incidência um pouquinho maior. Tá? Basicamente, isso é bem definido. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente falou, é uma coisa rápida, bem definido, e isso, uma vez por ano, ir lá e fazer esse exame não vai custar nada, não vai mudar a masculinidade da pessoa e não vai nem gastar o tempo da pessoa. E outra coisa, né, Daniel? Procurar se alimentar da forma melhor possível, a gente está vendo aqui nas anotações,
né? Pode salvar a sua vida, verdade. exatamente, André, exatamente, são 10 segundos, né? Vamos contar um pouquinho mais, que você chega, espera o médico um pouquinho e tal, que seja 1 hora que você gaste ali, é 1 hora que vai salvar. O exame, exato. Sim. Podem salvar, exato. Alimentação inadequada, obesidade. Ontem eu falei para o André, nós estávamos vindo de uma cidade, disse, André, a partir de amanhã, segunda-feira, tal, enfim, a partir desse período aqui, eu preciso comer menos, preciso caminhar mais, eu preciso melhorar minha qualidade de vida. Eu falei para ele, tenho 48 anos, vou fazer 49 anos. Daniel, tá na hora de tocar o alarme para algumas coisas. Fui lá no Dr. Roberto, né, seu colega de clínica. O Roberto me passou vários exames, fiz alguns exames, inclusive cardíacos. De um modo geral, até onde eu percebi, eu tô bem. Tá bem. Né? Preciso voltar lá no retorno, vou marcar o retorno, tô bem. Mas, se nós pudermos ganhar peso, melhorar nossa alimentação e pelo menos uma caminhada, sem dúvida, eu vou aumentar a minha expectativa de vida. Sem dúvida. Esses são né? pequenos fatores que às vezes não está tão diretamente relacionado a uma coisa, mas que a questão da qualidade de vida é fundamental, principalmente em relação a câncer. Hoje a gente sabe que a alimentação influi muito, estudos em populações específicas, que têm hábitos específicos de alimentação, provam isso. Então, pessoal lá do Mediterrâneo que tem menos problema cardiovascular, pessoal oriental, por exemplo, que tem mais problema de câncer, e assim vai. Então, de uma forma geral, é claro que não existe o elixir da vida eterna. Sem dúvida. Não existe, né? Mas quando a gente faz uma atividade física regular, quando a gente periodicamente, coisas simples como aferir a pressão arterial, ver como está a sua glicemia, fazer exames, atividade física regular, a gente sabe que isso diminui não só doenças cardiovasculares, que hoje é a primeira ou segunda causa de morte no mundo atrás dos traumas, né, acidentes, isso diminui muito o índice de câncer, e aí de uma forma geral não só câncer de próstata. Câncer Né? no organismo todo, né? Parar de cessar tabagismo, cessar a bebida alcoólica, que são situações que estão associadas especificamente também produtos industrializados, né? Que estão, isso sim, associado com câncer de próstata. Então, ter uma qualidade de vida, isso é fundamental. Difícil para o nosso mundo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas é possível, melhorar isso. Eu falo, é questão de organização. Se você organizar o seu dia, eu falo para todo mundo, eu já falei isso outras vezes, é possível que você não consegue tirar 20, 30 minutos do seu dia para fazer uma caminhada. Né? Falei pro André que tem que levantar 4 horas da manhã. Antes de sair para ir pro mundo aí, vou fazer uma caminhada. Ou dormir meia-noite. Exato. E, doutor, o senhor sabe que é engraçado que a pessoa fala assim, eu não consigo tirar 5 minutos para fazer uma caminhada. Só que quando ela tem um princípio de infarto, que ela tem que ir para o hospital, a vida dela para. Exato. Ou um acidente, sim, vascular cerebral. Ela vai demorar, se conseguir não ficar é isso aí. a sua vida normal. Exato. Então, assim, aproveita que você está podendo, você está saudável. Exato. Escolha viver. Perfeito, né? É isso mesmo. São opções que a gente tem que fazer na vida. Posso fazer uma brincadeira? Claro. Você me permite? Claro. O Daniel cuidou do André. André, depois que o Daniel cuidou de você, você melhorou muito, viu? Muito mesmo. né, Daniel? Não, é o que eu falei. Tem que ser um paciente... o doutor Daniel é neurocirurgião. Não, mas... Não, então. O André foi lá com temores e minha coluna. O Daniel falou, calma, André, não é bem assim, não. Né? E deu vários conselhos a ele. Olha como melhorou a qualidade de vida. Eu falei brincadeira, mas é uma coisa séria. Eu ia brincar com o André, né? E ele falou pra mim assim, sabe o que você faz? Corre, vai fazer atividade física, vai mudar de vida, porque ele percebeu que, na verdade, a minha falha tava mais assim, problema... Eu estava psicologicamente abatido do que problema físico. Sim. Ele falou para mim, vai praticar esporte e vai ser feliz. Vai ser feliz, eu lembro que eu falei, vai ser feliz. Isso é bom demais, porque o André tá vivo. Mas é verdade, é assim que vai funciona. ser feliz. É isso mesmo, é assim que funciona, porque a maior parte dos pacientes que acabam procurando a gente com dor aqui, dor acolá, graças a Deus não são problemas graves, mas é que são pessoas que estão numa correria do dia a dia tão grande que todos nós estamos,
e acaba não se cuidando. Tá preocupado com o filho, tá preocupado com o irmão, tá preocupado com o pai, tá preocupado com a esposa e não tá preocupado consigo mesmo. Então, e eu falo, aí eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui. E eu sempre, um belo dia, eu falo assim, puxa vida, eu falo para os meus pacientes assim, olha, precisa fazer uma atividade física, precisa fazer isso, precisa se organizar. Aí um belo dia eu falei, puxa vida, mas eu não faço, né? Aí eu falei, não é possível. Eu falei, pô, eu chego 6, 7 horas em casa, filhas pequenas, cuidar e tal. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou levantar 1 hora mais cedo no meu dia e vou fazer minha atividade física. Então é possível fazer. É possível. Tem fazer, que se adaptar a né? essa realidade, né? Sem dúvida. André, seu microfone não está entrando, não. 2 dias da semana, doutor Daniel, eu acordo mais cedo e faço atividade física. E os outros dias eu faço à tarde ou à noite, mas eu coloquei atividade física na minha rotina diária. Como a gente tem que colocar, não é como rotina, a gente tem que como colocar como prioridade. Exato, André. Né? Prioridade. Porque incluir na rotina assim do dia. Porque depois é mais difícil, cara. Que nem você falou, depois que infarta, depois que você tem qualquer outro problema, é muito mais difícil. E o engraçado é que é assim, né? Aí o dia que você não faz atividade física, você sente a falta da atividade física. Muito. Parece que aquele dia seu não rende. E não foi completo. Parece que não foi completo. Falta não algo, rende. né? Exato. É um intervalo, Brunão? É? Nós vamos a um breve intervalo, né? Que é o nosso apoio cultural, a uma música. Aí, Daniel, doutor Daniel, nós podemos falar um pouquinho sobre o caso do Gugu depois do nosso intervalo? Vamos lá. Legal, tá bom, pessoal? Fique atento, nós vamos tocar no assunto da morte do Gugu, mas para chamar atenção para que nós tenhamos mais cuidados com a nossa vida. Bom, a gente volta rapidinho. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Quero presentear com flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo. No seu colo é o meu abrigo. O meu abrigo. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor,
viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo. O seu colo é o meu abrigo. O seu colo é o meu abrigo. ZYM 765, 107,9 MHz. 107,9 MHz. Canal 300. Uma emissora da Associação Comunitária Caminho Seguro. Caminho Seguro. Programação mantida por apoio cultural. 12:04. Vem pra evangelização. Querido sócio evangelizador, nós da comunidade Jesus Caminho Seguro, mais do que nunca, precisamos contar com você nesse desafio da evangelização. Para tanto, pedimos que você assuma conosco esta campanha de coração pela evangelização. É isso mesmo, a comunidade necessita que você faça seu algo mais, acrescentando R$10 ou mais em sua contribuição mensal, para que continuemos sendo instrumento de Deus, colaborando com Ele, para que aconteçam novas conversões e mais almas sejam salvas, tornando assim o nome de Jesus cada vez mais conhecido, amado e proclamado. Colabore, faça parte desta campanha de coração pela evangelização e ajude-nos a continuar essa missão tão desafiadora. Pela intercessão da Virgem Maria, Deus abençoe você. Evangelizar é amar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo. Olá, amiguinhos! A missão Pequeno Gigante tem um convite especial para você. Venha participar de uma tarde de muitas brincadeiras, louvor e diversão. Ela acontecerá no dia 30 de novembro, das 14 às 17 horas, na Capela São José, Rua Augusto Garibaldi, 425, no Residencial Bebedouro, São Paulo. A entrada é gratuita e podem participar crianças até 12 anos. Faça sua inscrição pelo site www.caminhoseguro.com. Informações no 3344-3904. Estamos esperando por você. Como é bom amar Jesus! Seu nome é Jesus, caminho, verdade. Esta programação é mantida por apoio cultural. Produtor rural, na Copercitros você encontra defensivos, fertilizantes, adubos foliares, sementes, produtos veterinários, rações, máquinas e implementos agrícolas, baterias, lubrificantes, pneus Pirelli linha passeio, carga e agrícola, lavadoras de alta pressão, ferramentas elétricas e manuais. Aproveite! Copercitros em Bebedouro, na Avenida Quito Estamato 530. Copercitros, soluções integradas, resultados sustentáveis. Agora em Bebedouro, uma nova opção para pintar sua casa, com produtos de ótimas marcas e preços super especiais. Arte Cor Tintas. Venha conferir como é barato ter sua casa do seu gosto e com facilidades para pagar. Arte Cor Tintas, representante Lux Color e Eucatex, Avenida Allan Kardec, 1420, telefone 3345-8095. Ligue e entregamos para você. Aparelho ortodôntico invisível em Bebedouro é na Odonto Company. Mais discreto, mais confortável, com alinhadores removíveis. Por isso, não interferem na higiene diária. Odonto Company Bebedouro, Rua São João, número 761, 1733421741. Chegamos no final de mais um ano e a direção e equipe da Agropecuária Nossa Senhora Aparecida vem ao público agradecer aos clientes, amigos e fornecedores. Boas festas e feliz ano novo. Que neste Natal não se abram apenas presentes, mas os corações para o amor e a paz. Essa é uma mensagem da Agropecuária Nossa Senhora Aparecida, a loja do Gin. Feliz 2020!
Em outubro, a Funerária São João faz 60 anos e quem ganha é você. Os associados que estiverem com seu plano em dia participarão de 4 sorteios nos sábados do mês de outubro. Prêmios imbatíveis. O associado que apresentar um novo cliente irá ganhar a próxima parcela. Para maiores informações, ligue 3361-1024 ou entre em nossa página no Facebook Funerária São João. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Caminho Seguro. Estamos apresentando o programa Falando de Vida. Estamos de volta na Rádio Caminho Seguro, a emissora da Paz, o som da vida, em 107.9 MHz. Estamos transmitindo também através do Facebook, em Jesus Caminho, Sander Ascencio e André Lopes. Nós vamos falar agora sobre a morte do apresentador Gugu Liberato, em respeito ao que eu vou ler aqui, né? Eu gostaria, Bruno, até se você pudesse colocar aquele fundo, e aí nós vamos fazer uma troca de informações aqui, tá bom? Com o Daniel. Augusto Liberato, Gugu, querido Gugu Liberato, estava internado desde quarta-feira, né, último dia 20, quando sofreu um acidente em sua casa em Orlando. As informações sobre esse acidente falam sobre um possível reparo no aparelho de ar-condicionado, outros falam que ele estava trabalhando na decoração de uma árvore de Natal, mas independente do que tenha acontecido, foi um acidente doméstico e isso nos chama muito atenção. Ele sofreu uma queda e bateu a cabeça, né? E sofreu um traumatismo craniano. O apresentador tinha 60 anos, ele deixa esposa, filhos, uma família linda, né? Mamãe, 2 irmãos, né? Gugu foi um dos principais apresentadores da TV brasileira entre 1981 e 2003. A oportunidade dada ao Gugu foi através do Silvio Santos, né? O apresentador Silvio Santos, onde acreditou no potencial do Gugu e realmente ele foi um sucesso durante muitos anos. Trabalhou no SBT durante muitos anos, né? Ele começou no SBT com funções mais simples e depois se tornou uma das principais atrações da casa. Recentemente o Gugu não estava mais no SBT, ele estava na Record TV, né, fazendo algumas participações em programas focados, mas sempre com muito talento e com muita simpatia. Gugu era muito querido, muito humano, uma pessoa muito boa, ele era muito querido no seu hall de convívio. Gugu veio algumas vezes a Bebedouro e das últimas vezes que ele veio a Bebedouro, nós tivemos a oportunidade de estarmos mais próximos e ele muito gentil, sempre muito educado no trato com todas as pessoas. E até falei na época do meu sonho a ele disse: Sander, acredite em Deus, acredite em você, você tem potencial e você vai se tornar um dos apresentadores de grande brilho na nação brasileira. Eu não esqueço das palavras dele. Então, ficou essa lembrança positiva do nosso amigo. O Gugu tinha 3 filhos com a médica Rose Miriam de Matos, que é o João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. Sua mamãe, a Dona Maria do Céu, e deixou também 2 irmãos, Aparecida, a Cida Liberato, e o Amândio Liberato, certo? O Gugu, por vontade própria, ele deixou avisado aos seus familiares, né, e deixou uma autorização, pelas fontes que temos aqui, que todos os órgãos que pudessem ser aproveitados poderiam ser doados após a sua morte. Gugu sempre fez bem às pessoas e continua fazendo, mesmo nessa passagem da sua vida terrena, porque aproximadamente 50 pessoas serão beneficiadas com a doação dos seus órgãos, tá bom?
De acordo com os familiares, a doação de órgãos era um desejo de Gugu, que sempre se mostrou preocupado com os valores da vida. Ainda não temos detalhes sobre o translado para o Brasil, isso é uma coisa que é um pouco burocrática, mas eu assisti uma entrevista ontem de uma senhora, que eu não me recordo o nome, que ela é responsável por esse trabalho nos Estados Unidos, e ela disse que o consulado e todas as autoridades envolvidas estão fazendo o possível para que esse translado aconteça em comunhão com a família, em respeito ao povo brasileiro, que tanto ama e tanto gosta do Gugu, isso aconteça da forma mais rápida possível. As informações sobre o velório e o sepultamento do Gugu ainda não foram definidos e ainda divulgados pela família, tá bom? A nossa fonte de consulta foi o G1 e o jornal Metrópolis, tá certo, André? Doutor Daniel, olha só, nós nem sabíamos que esse fato aconteceria, nossa entrevista estava marcada antes, exato, justamente para falarmos sobre o Novembro Azul, como o senhor falou brilhantemente, mas que coisa triste, né? Que coisa, que fato que nos chama a atenção para que a gente tenha cuidados, né, Daniel? Olha, você vê, bateu a cabeça, sofreu um traumatismo craniano e que, infelizmente, levou uma pessoa tão ilustre, tão bacana, né, à morte. Que coisa triste isso. Muito triste, né, Sander? Vou dar um dado aqui a gente no Brasil, a gente carece um pouco de dados, né? O brasileiro não é habituado a responder pesquisas e, enfim. Mas vou dar um dado da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que tem tentado fazer um levantamento retrospectivo, ou seja, são casos que já chegaram aos hospitais, né, porque muitos não chegam vivos. E hoje a gente sabe que o traumatismo crânioencefálico, ele ceifa a vida de pessoas muito jovens, em plena idade produtiva. Saudáveis. Quando esses pacientes sobrevivem, eles podem ficar extremamente sequelados. Né? E isso também gera um ônus muito grande para a família, para o Estado. Do Schumacher, né? Para você ver, né? O Schumacher é um cara que a família não divulga, mas que com certeza deve estar beirando um estado vegetativo permanente. Claro, como ele tem dinheiro, ele montou uma estrutura na casa dele que ele consegue mantém ele lá, entre aspas, vivo, né? Exato. Mas segundo a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, nós temos anualmente aí por diversas causas, tá? Em torno de mais de 1 milhão de casos de traumatismo craniano anualmente. Isso no Brasil, só no Brasil. Só no Brasil, mais de 1 milhão. Tá? É um número alto. Desse 1 milhão, em torno de 30% dos acidentes que tem traumatismo crânioencefálico envolvido acontecem no domicílio. Dentro de casa. Ou seja, 300 mil casos de acidentes de traumatismo crânioencefálico acontecem dentro de casa. Então, é um dado relevante. Porque aquilo que a gente estava falando no começo do programa. Os acidentes que acontecem dentro de casa são acidentes preveníveis. Você consegue prevenir esse tipo de acidente. Né? Exato. Tá. Então, é questão de cuidado, fazer o que é possível, não querer fazer coisas que não estão ao seu alcance, trabalhar com segurança, né? Claro que a gente não tem um técnico de segurança dentro do trabalho, dentro da nossa casa. Inclusive, no próximo programa nosso aqui, abrindo uma parte, nós já convidamos o Vitor, que é um técnico de segurança do trabalho, para que nos dê essa dica. Bacana. Para a gente, de uma forma ou outra, colaborar com que as pessoas fiquem mais atentas no ambiente domiciliar e no ambiente profissional, para evitar esse tipo de acidente. É isso. E a Sociedade Brasileira de Geriatria, né? Claro, porque esses acidentes acabam sendo mais comuns nos idosos, porque naturalmente o idoso tem um envelhecimento cerebral, e isso leva a uma diminuição das perdas de função sensitivas que a gente fala, né? Da sensibilidade sensorial, motora, e o
paciente fica mais lentificado. A paciente não, a pessoa fica mais Nós, lentificada. seres humanos, vamos perdendo um pouco do nosso reflexo, da nossa agilidade, sensibilidade exato, geral. Exatamente. Audição, visão, exato, reflexo. tudo, a marcha, inclusive. O nosso andar. Fica né? mais. A gente vai ficando lentificado. E é nessas pequenas coisas onde acontecem esses acidentes. E quase 100% dos acidentes domiciliares, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma campanha junto com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, eles dizem que, num estudo que eles fizeram aí relacionado a crianças, 100% dos acidentes com criança dentro de casa são preveníveis. 100%. Né? Então, quer dizer, a gente sabe que é difícil a gente controlar um ambiente 100%, mas assim, se você se atentar, é possível, entendeu? Então, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria como a Sociedade Brasileira de Geriatria, né, que tratam dos extremos, que é onde a coisa é mais complicada, tem protocolos para cuidados dentro do próprio domicílio. Então, isso é muito importante. Isso qualquer um pode acessar hoje com a internet. Às vezes a pessoa não tem um computador, mas hoje todo celular tem internet. Às vezes, se você não tem internet, você vai num lugar que tem internet pública e utiliza. Então, você baixa manuais bem didáticos do que você deve fazer. Cuidado com um tapete, cuidado com o tipo de calçado que você usa, cuidar dentro de casa. Hoje o pessoal todo mundo construindo casa, né? Quem tem possibilidade, né? Então a gente tem que pensar que a gente vai ficar velho morando dentro daquela casa. Para que fazer degrau? Faz uma casa reta, plana. Não, e sobrado às vezes com escadaria, aquela escada rola. Não, mas e nem tô falando em sobrado, tô falando de uma casa normal, de um trabalhador. Faz a casa plana, para que degrau? Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que você tem que pensar, que você vai envelhecer e vai eliminar risco lá na tua velhice. Né? Então, situações pontiagudas, móveis, hoje existem móveis, pontiagudas. Exato. Então, quando você vai planejar um móvel na tua casa, que você vai construir, ou mesmo comprar um móvel pronto, existem os móveis que têm essa preocupação de não ser pontiagudo, a altura com que aquilo fica, os protetores. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração, e essa informação está totalmente disponível na internet. Então, quem tiver interesse, tem um idoso em casa, ou tem o pai, tem a mãe, ou tem crianças pequenas, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem essas orientações. Né? O nosso site da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem orientações orientações para traumatismo, evitar traumatismos crânioencefálicos. Então, são situações que são quase 100% preveníveis. E é isso que a gente tem, porque infelizmente o que aconteceu com o Gugu, o que os sites relatam pra gente, é que possivelmente ele foi fazer um reparo em alguma coisa no sótão da casa. Cada fonte fala uma coisa, Daniel. Na verdade, nós estamos esperando um pronunciamento da família, definitivo, oficial, para dizer o que aconteceu foi isso. Né? As fontes são um pouco controversas com ela, mas enfim, houve um acidente doméstico. Exato, um acidente doméstico. Basicamente foi um acidente doméstico. E o acidente doméstico pode ser fatal, né? A gente fica muito triste, mas assim, pelo pouco que eu li a respeito, e a gente não sabe ainda a veracidade, mas acredito que tem. Houve até o Dr. Guilherme Lepsky, que foi levado lá para Orlando, né? Eu conheço esse hospital de Orlando, eu já estive lá. E é um hospital, como a maior parte dos Estados Unidos, hospitais de grande porte, com todo o recurso. E as informações que chegam para a gente via internet, eu não sei, estou dizendo o que eu li, né? Sim, sem dúvida. Nós, doutor, brasileiros, estamos quase todo mundo no mesmo nível de acesso à informação. Sim. Até nós, jornalistas, eu tomei bastante cuidado, com todo respeito eu repito aí aos outros colegas jornalistas, aos outros meios de comunicação. Infelizmente, o Gugu ainda não tinha sido anunciado a sua morte cerebral. Perfeito. E já estavam dizendo que ele havia falecido. E não era bem assim, ele estava num quadro, era grave, mas era um quadro de observação. Exato. Eles falavam em 48 horas. Eu não entendo dessa questão neurológica. Vou falar do ponto de vista neurológico, em cima das informações que eu li. Não estou dizendo se é verdade ou não, porque a gente não tem um pronunciamento oficial da família. Mas pelo que eu li, ele já chegou ao hospital numa situação gravíssima, né, num estado de coma. O André falou um score, chama Glasgow.
Glasgow? Glasgow é um score. Como se fosse um medidor. É uma escala que a gente utiliza para avaliar o nível de consciência dos pacientes neurológicos de uma forma geral, né? Inclusive do paciente que teve traumatismo craniano. O Glasgow, a gente classifica, ele varia de 15 até 3, de 3 a 15, sendo que 15 é a pessoa que está plenamente consciente. Nosso caso aqui, Glasgow 15. E 3 é o paciente que chega em coma profundo, né? Na verdade, o Glasgow, o coma a gente classifica de 8 para baixo, a gente já considera coma. Glasgow 3, que são as informações que a internet disponibiliza para nós, que é a informação que eu tenho, que ele chegou ao hospital em Glasgow de 3, significa um coma profundo. Isso não significa morte encefálica, são coisas totalmente diferentes. Significa que ele chegou num coma profundo com as funções neurológicas muito debilitadas. Tá? Eu já operei pacientes em Glasgow de 3, claro que a cirurgia é outra coisa, porque tem caso que você indica cirurgia, tem caso que não, né? Então, assim, mas eu já operei pacientes em Glasgow 3 que tinham indicação e pacientes sobreviveram. Porque quando você decide por um procedimento cirúrgico que tem indicação, e isso não é da cabeça do médico, tá? Isso não é assim, vou operar. Não é assim que funciona. Depende do caso. Depende do caso. Você tem que avaliar as tomografias, a estabilidade do paciente, se tem outras lesões associadas ou não. Porque se for o que a gente está lendo, que ele caiu num lugar, sei lá, de 4 metros, independente do motivo, de repente ele tem uma lesão de fígado, de baço, etc. Então você tem que avaliar a estabilidade, não é só a cabeça do paciente. Entendi. Mas vamos considerar só a cabeça, vamos considerar que o problema estivesse só na cabeça, né? Paciente que chegou num Glasgow de 3, você tem que avaliar. Então, assim, não significa Glasgow 3 que o paciente está em morte encefálica, morte cerebral, tá? Critérios de morte são diferentes de Glasgow 3. Claro que o paciente, para estar em morte cerebral, ele tem que ter um Glasgow 3, mas não necessariamente porque ele está em 3, ele está em morte cerebral. Sim. Dá para compreender isso, né? Claro. Então, assim, as informações que a gente tem, ele chegou em Glasgow de 3, tá? Não foi indicado procedimento cirúrgico. Para mim, como neurocirurgião, para mim significa uma coisa, apesar de ter relatado no que eu li que havia um sangramento, mas acredito que não seja um sangramento importante. Porque quando que o sangramento é importante? Quando ele começa a comprimir o cérebro. Né? Ele fica vazando ali Exato. Dentro e tem que sair por algum lugar esse sangue. Né? E às vezes, qualquer traumatismo pequeno, você tem um sangramento pequeno que você não tem que fazer nada, isso reabsorve para sozinho. Tá? O que eu estou imaginando é que no momento do traumatismo craniano, ele fez um edema, um inchaço cerebral muito grande dos dois lados do cérebro, e aí, de fato, você não tem indicação cirúrgica. Você coloca geralmente um monitor de pressão intracraniana para ver quanto que está a pressão ali, monitora e usa alguns medicamentos que a gente usa para diminuir o inchaço cerebral. Na verdade, Daniel, vou falar uma linguagem mais... Vocês me falam se tiver muito técnico. Porque não está muito difícil. Claro, mas assim, uma linguagem mais minha e do André. Vamos dizer assim. Quando você tem uma pancada na cabeça... Exato. Não quer dizer que esse osso tenha quebrado ou não. Às vezes o osso da cabeça não quebrou, mas o cérebro lesionou lá dentro. Exato. E aí ele lesionado, ele inflama e incha. Exato. E aí, Daniel, não tem para onde inchar, né? O negócio não é tão simples porque assim. O osso ele tem um tamanho definido, ele é sólido. Perfeito. A gente tem que entender que assim, o cérebro está dentro de uma caixa óssea. Então... só que ele não está grudado no osso, ele tem um pequeno espaço e tem um líquido que banha ele ali. Como se fosse um amortecedor. Exato. Então, quando você bate a cabeça, o cérebro chacoalha lá dentro contra essa caixa óssea, que é o crânio, entendeu? Isso pode levar a pequenas hemorragias e edema cerebral. E existe uma outra história, aí a gente vai entrar em coisa muito técnica, mas só por a título de curiosidade, né? Às vezes nesse impacto do cérebro contra a caixa óssea lá dentro, pode gerar lesões neuronais que o paciente entra em coma. A gente chama isso de lesão axonal aguda. Lesão axonal difusa aguda. E isso pode levar... Eu já tive pacientes que não morreram, mas ficaram em estado vegetativo permanente. Porque como se o impacto destruísse as fibras nervosas que tem no cérebro. E você desconecta, a pessoa continua viva, mas está lá em cima de uma cama. Então, assim, é bastante complexo o tema de traumatismo crânioencefálico. Mas eu tô, na minha visão como neurocirurgião, não vendo o caso, e pelo que eu vi dos relatos médicos, até do Dr. Guilherme Lepski, que eu conheço ele, inclusive, que foi vê-lo lá em Orlando,
eu acredito que ele deva ter feito um edema cerebral difuso, foi tentado tratar clinicamente, mas infelizmente ele não respondeu. E aí o cérebro vai inchando e não tem para onde sair. E aí comprime estruturas nobres do cérebro, que é o tronco cerebral, e o paciente evolui com múltiplas disfunções, para de respirar, o coração para de bater, porque o nosso centro respiratório, o nosso centro que comanda o batimento cardíaco está no tronco encefálico, que é a parte mais de baixo do cérebro. Mais central. Central para baixo, onde logo ela se transforma em medula e desce para a nossa coluna. Exato. E ali ele deve ter feito um edema e você não tem o que fazer. Infelizmente você não tem o que fazer. Eu estou acreditando que foi isso que aconteceu. Daniel, que coisa, né? Meu Deus. É uma tragédia, né? Porque a gente, como neurocirurgião, pra gente é uma situação muito difícil, porque as pessoas, muitas vezes eu já vi a família falar assim pra mim, doutor, salva o meu familiar. É complicado. E a gente não tem o que fazer. Porque depende... Tem os remédios e fé em Deus. Deus, né? Porque é Deus mão que... de Deus, a natureza, É o isso. quadro do paciente. É isso, são situações muito dramáticas. Muito dramáticas. Muito dramáticas, muito dramáticas. Acredito eu que o que aconteceu com o Gugu deve ter sido alguma coisa nesse sentido. E que, infelizmente, esse edema, nas primeiras horas, ele evolui de uma forma muito rápida e muitas vezes a gente não tem, a gente fica de mãos atadas. Apesar de você estar no melhor centro que você possa estar. É complicado. Complicado. Olha, que pena, Daniel, que o nosso programa está chegando ao fim. E você quer complementar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente fica com esse sentimento de pesar, né? Pesar, né? Fica um clima pesado, ainda mais para um final de semana, que é quando ele atuava, né? De forma tão brilhante, né? Domingo basicamente pertencia a ele, ao Silvio Santos, Faustão, esse pessoal, né? Então vai ser um domingo muito triste. A gente tem que levar nossas orações para a família, né? Detalhe, né? A esposa dele é médica. É médica. A esposa tem é médica. Conhecimento. Tem conhecimento, apesar de não ser neurocirurgião, mas tem conhecimento de tudo que aconteceu. Né? O que a gente pode fazer é levar nossas orações para a família, para confortar o coração da família e dos filhos. Sem dúvida. É isso. E que Deus o receba, e tenho certeza que está recebendo ele com muito acolhimento, porque esse moço só fez o bem a toda a humanidade. Eu acredito, por onde ele apesar passou. de não conhecê-lo, eu acredito nisso. O Gugu sempre fez muito bem às pessoas, sem dúvida. Olha, doutor Daniel, me permita dizer, quem quiser fazer contato contigo é através da CIS, né, da Clínicas Integradas de Saúde, ali próximo do nosso Lago Artificial, bem próximo da Comporta, uma clínica branca ali bonita, está escrito lá fora, Exato. Né? O senhor atende lá, também através da Unimed, é uma pessoa sensacional, né, Daniel? Se você quiser acrescentar alguma coisa, qual que é o número da clínica lá, Daniel? 3342-6122. 3342-6122, você fala com a Luciana, isso, né, que é a secretária, e minha irmã. E a irmã do Daniel, olha que bacana, todo mundo em família. E olha, Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua mente, as suas mãos, a sua família, né? O rol de amigos que você tem, que você possa continuar dando essa contribuição importante à vida do ser humano. Deus separou você para esse sacerdócio. Eu creio nisso. Parabéns, eu falo isso até carregado de emoção e de gratidão, quando me deparo, né, diante de uma pessoa que só faz o bem às outras pessoas. Parabéns mesmo. Deus te abençoe muito. Obrigado, Sandra. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado, Bruno. E gostaria de agradecer mais uma vez o carinho. Conte sempre, Daniel, com o nosso apoio, o nosso respeito e a nossa admiração, viu? Acho que já te falei sobre isso. Eu acho que a nossa função não é só ser uma pessoa técnica, mas ajudar a pessoa que está sofrendo, né? E o sofrimento não se restringe só ao sofrimento físico, né? Hoje a gente sabe que o sofrimento da alma é uma coisa que acomete as pessoas e que ceifa a vida de pessoas, né? Inclusive com um grande índice de suicídios, etc. E acho que a nossa função, como eu disse, eu sou neurocirurgião, mas me sinto honrado, espero ter honrado meus colegas urologistas aqui em falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de próstata e do Novembro Azul. Me coloco à disposição de vocês, da Rádio Caminho Seguro, para o que precisar, eu estou à disposição.
Às vezes a gente tem uma correria, mas é a nossa vida. É todo mundo. Mas a gente consegue sempre organizar as coisas e fazer e ajudar quem precisa, né? O resto, o nosso Pai lá no céu nos dá em dobro, nos dá saúde, nos dá perseverança, disposição, saúde e, mais uma vez, agradeço as palavras e conte comigo sempre. Obrigado, Daniel. Você não imagina como uma parceria dessa de troca de informação é preciosa. Não, eu acredito muito nisso. Eu acho que a Muito informação ela é transformadora. Transformadora, você falou tudo. Eu vou ficar com uma palavra que o Daniel sempre diz aos seus pacientes quando chegam ao seu consultório. Disse para o André: calma, não é o fim de tudo. Então, as palavras do Daniel: calma, não é o fim de tudo. Em respeito, né, a vida linda que o Gugu teve, e em respeito à sua família, a todos os irmãos brasileiros que gostam do Gugu, que sempre prestigiaram o seu trabalho, nós vamos encerrar o nosso programa. Não é com música, é com silêncio. 1 minuto de silêncio. Depois entra a programação normal da Caminho Seguro. Daniel, obrigado, viu? Obrigado, Fica bom com final Deus. de semana. Obrigado Fica com mesmo. Deus. Obrigado Bruno, pelo convite. Obrigado, meu irmão. Andrezinho, obrigado. Você que esteve conosco até agora. Com toda essa comoção, nós desejamos a você uma semana feliz, porque a vida continua, viu? Deus abençoe a sua vida, o seu final de semana, a sua família. Toma cuidado, se cuida, veja o ambiente da sua casa, viu? E se você puder, prestigia Caminho Seguro aqui, vindo aqui buscar a sua pizza, tá bom? Obrigado, um abração. Ó, acompanha a nossa selfie. Enquanto o silêncio corre, vamos fazer a nossa selfie, André, tá bom? Beleza, Bruno? Obrigado, gente. Um abraço. Deus abençoe vocês todos. Identificação. Caminho Seguro FM, 107,9 MHz, canal 300, Bebedouro, São Paulo.